Galera Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês já sabem, não é mesmo? Quer mandar mensagem para a nossa equipe? É só entrar no nosso direct de Instagram, @ViverEficiente. Manda aquela mensagem que vai ser um prazer interagir com vocês. E como eu falei, o meu assunto com a psicóloga Luciana da Costa vai continuar essa semana, porque quando a gente fala de desafio para a pessoa com nanismo, tem muita história, né, Luciana? Tem, bastante. A gente vai continuar esse assunto. No programa anterior, você tinha parado de falar da simpatia, inocência de criança de fazer um chá de bambu. Aí vocês tomaram o chá de bambu e a gente tá vendo o resultado, né, gente? Criança, aquela coisa, a gente precisa educar. E hoje eu lembro com muito carinho dessa história, porque você fica a pureza da criança, sim, né? De falar, vamos fazer um chá de bambu, você vai crescer. E aí eu nunca era excluída das coisas, eu sempre... Quando tinha alguma brincadeira, eu sempre tava, e aí elas sempre me incluíam. Essas meninas, assim, são minhas amigas até hoje. Isso que é fantástico. A gente não tem tanta proximidade quanto na época da infância, porque cada uma casou, foi pra um lado, mas sempre que quando eu vou lá no Ceará, que eu volto e meia, eu vou lá ver meus familiares, eu as vejo. Tenho o WhatsApp de algumas, tenho rede social de algumas. E mantém o contato. Mantemos o contato. E aí é muito engraçado isso. É bem. Eu falo que pena que a sociedade não aprende com a inocência das crianças. Não. Porque as crianças são tão inocentes, porque, tipo assim, a curiosidade faz parte do ser humano. Sim. A gente sabe disso, não importa a idade. Sim. Né? Mas se as pessoas parassem para escutar mais as crianças, acho que o mundo seria bem melhor. E eu tenho várias histórias, assim, com crianças, né? Já que a gente tá falando em criança, eu vou adentrar então aqui em algum ponto de quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar, eu não tinha nem 18 anos, eu tinha 17 anos, né? Eu tava terminando o ensino médio, então eu fui trabalhar num supermercado, né? Como operadora de caixa. E eu, gente, era uma pessoa extremamente tímida. Eu me considero uma pessoa tímida. Quem me conhece fala que eu não sou. Me vê falando assim, a primeira impressão que eu tenho é que você não é tímida. Mas eu sou uma pessoa mais tímida, mais introvertida, só que aí depois eu começo a falar e aí eu vou me adequando naquele ambiente e vai ficando mais normal pra mim, mas a princípio eu sou tímida. Fica mais solta. Isso. Mas, gente, quando eu era adolescente, eu era extremamente tímida, então eu passei por um processo que hoje, se eu tivesse tido um acompanhamento terapêutico, eu teria passado por esse processo de uma forma mais suave. Então, o processo foi o seguinte, eu não me reconhecia como pessoa com nanismo. Eu não... É interessante isso, né? Muito interessante. Interessante isso. Isso é muito legal de se falar. E é justamente por conta do quê? Dos olhares que eu tive na infância, embora eu tive as minhas amigas presentes, eu tive a minha família presente. Muito presente. Mas quando chegava alguém que não me conhecia, que não era do meu círculo de amizade, meu círculo de convivência, eu observava que as pessoas me olhavam diferente. E aí, algumas crianças faziam assim, sabe aquele negócio de ficar comparando? Bota a mão na cabeça dela e bota a mão na sua cabeça? Sei. Sabe? Nossa, gente, aquilo pra mim era o fim quando eu devia ter mais ou menos uns 10, lembrando de algumas, mais ou menos nessa faixa de idade, né? Saindo da infância, já indo pra adolescência. Isso, pra adolescência, E aí nessa fase, nossa, eu ficava muito brava. E eu ficava muito brava quando alguém ficava perguntando pra mim, quantos anos eu tinha, que número de sapato eu calçava. Essas curiosidades me irritavam muito e eu não gostava. E aí, eu não gostava de estar na presença de pessoas que eu não conhecia, justamente porque as pessoas vinham com essas coisas, essas comparações. Teve uma vez uma mulher que chegou pra mim e falou assim, ai, você não vai... Uma mulher adulta, gente, você fala isso com uma criança de 10 anos, eu fico pensando, né? A mulher chegou pra mim e falou assim, ai, você não vai crescer, né? Por que você não faz uma promessa pra você crescer? E na hora, eu fiquei... Só que assim, criança acredita nas coisas que adulto fala. E aí, vai vendo, eu comecei a pedir pra Deus pra eu crescer. Eu tinha 10, 11 anos mais ou menos, e aí por conta da fala dessa mulher,
criança Que é acredita em forte, tudo, né? é forte. E eu fiquei pensando assim, nossa, por que eu não posso ser do jeito que eu sou, sabe? E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, ai, se eu pedir pra Deus, Deus vai fazer eu crescer. E aí todo dia, quando eu ia rezar, eu falava, Deus, deixa eu crescer, Deus, deixa eu crescer. Eu não sei por que as pessoas associam a pessoa com deficiência ou que ela tem falta de fé, Sim. que é castigo para a família. Né? Ah, sua família fez alguma coisa, então você veio para castigar a sua família. Ah, se você tivesse fé, porque para Deus nada é impossível. Realmente, para Deus nada é impossível. Mas tem as condições que Deus colocou nas características físicas. Então não é falta de fé, não é falta... Então assim, eu não sei para que as pessoas fazem isso. E aquilo que você falou, além do olhar ser cruel, as palavras também. Sim, exatamente. E aí eu lembro que eu comecei a pedir pra Deus pra eu crescer, e aí eu comecei a rejeitar eu ser uma pessoa que não ia crescer. Então assim, eu não falava, ficava tudo aqui dentro, tudo guardado, eu não comentava com ninguém, mas dentro de mim eu não queria ser uma pessoa com nanismo. Tanto que às vezes saía e a coisa que mais você ouve é, olha o anãozinho. O tempo todo. Do céu. E essa frase, olha a anãzinha. Gente, aquilo me doía tanto. Eu falava, Deus, eu não quero ser uma anãzinha. Eu era criança, né? E aí foi. E esse não querer ser foi se desenrolando pela adolescência. E você sabe, quando a gente entra na adolescência, né? Adolescente é meio despreocupado da cabeça. Gente, não aborrecente. É todos, tá? Alguns, a maioria. Mas a fase gente... rebelde da vida. E isso é até comum, porque assim, você tá saindo de uma fase de criança, entrando numa fase, você não é adulto, você tá ali meio perdido, então você não sabe quem você é, e aí as pessoas ficam falando pra você assim, ai, você não faz mais pra você crescer, e aí você vê as suas amiguinhas já todas com desenvolvimento já assim, né, a gente demora a desenvolver algumas coisas, né, então tem você todo vê... um processo, as características. Isso, exatamente. E aí, quando chegou na adolescência, foi onde eu mais me escondi. Então eu me escondia, eu não gostava de sair de casa. Por quê? Porque eu não queria enfrentar os olhares das pessoas. Eu que é o não mais queria, difícil, né? Exatamente. Porque o olhar, gente, é cruel. Então, ó, faço até um apelo pra vocês que estão me assistindo. Quando vocês verem uma pessoa com deficiência na rua, qualquer pessoa com deficiência, gente, não fica encarando, não fica olhando, não fica apontando, porque, gente, aquilo machuca tanto dentro daquela pessoa, né? Porque o que a gente mais quer na vida é passar por essa vida sem ser olhado de uma forma diferente. E a pessoa com nanismo, ela passa a vida inteira passando como uma pessoa diferente. E eu falo por mim, eu não quero ser uma pessoa diferente, sabe? Eu quero ser uma pessoa comum, eu quero ter o direito de andar na rua e as pessoas não ficarem perguntando pra mim que número de sapato eu calço, sabe? Que tamanho de roupa você usa, né? Nossa, você sabe escrever, né? Você sabe, então assim, a gente quer... O tempo todo tem que provar Isso, alguma coisa. então é muito comum no nanismo, o tempo todo a gente tem que provar que a gente sabe alguma coisa, que a gente consegue fazer alguma coisa. Quero poder ir no shopping, em algum lugar, as pessoas não ficarem me olhando, me apontando, né? Isso acontece muito, né? Assim, hoje eu, no auge dos meus 42 anos, eu já sei lidar com essas questões. Mas na época que eu era adolescente, eu não sabia. Então, qual que era a minha defesa? Esconder dentro de casa. Então, eu não saía. E aí não saía. Eu ia de casa pra igreja e pra escola. Era o lugar que eu ia. E aí, na escola, eu não tinha muitas amizades. Isso já foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? Eu tinha 14 anos já, pulando aí alguns anos. Eu não tinha muitas amizades na escola porque eu não me permitia ter essas amizades, porque na minha cabeça eu falei, não, essa pessoa vai ficar, só tá se aproximando de mim porque ela tá com curiosidade pra saber como que eu sou, não quer ser minha amiga de verdade. Às vezes você passava assim, um ou outro olhava, um ou outro apontava, às vezes o outro não tava nem te vendo, mas cutucava o do lado pra te mostrar. E aí o outro olhava assim já, e isso era muito ruim, na adolescência é muito ruim. E aí eu fui me fechando. Quando eu fiz 17 anos, eu
tava assim, muito reclusa em casa, né? Não tinha muitas amizades, não saía mesmo. E aí o meu tio, ele tem uma rede de supermercados. E aí ele falou assim, Lu, eu quero que você vá trabalhar comigo. E aí eu falei assim, gente, tio, eu tenho mó vergonha das pessoas. E olha só, eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa de muita fé, então eu fico pensando assim, nos caminhos que Deus vai te colocando pra você entender quem você é de fato. E aí eu falei, tio, mas não, eu quero que você vá lá. Você vai lá na loja, tal dia, tal hora, que eu quero fazer um teste com você no caixa. Aí eu fui no primeiro dia. Uma dificuldade pra subir. O balcão era dessa altura e aí o banco era dessa altura. Então eu até me lembrei agora, pra eu sentar na cadeira, tinha um banquinho, eu subia no banquinho pra eu sentar na cadeira. E aí o caixa era assim. E aí o primeiro dia, todo mundo me olhando e as pessoas, algumas pessoas muito simpáticas, falaram, ai, nova funcionária, seja bem-vinda. E aí aquilo já foi, né, dando uma melhorada. Outras pessoas olhavam e olhavam assim torto, né, e aí deixava o produto lá no final. Aí eu falava, tá, você põe mais pertinho, por favor? Aí botava mais pertinho, outras já vinha. Eu sei que entrar no supermercado, olha só, eu fico pensando assim, olha o que Deus faz. Deus me pegou lá dentro da minha caixinha e falou, não, vou jogar você, vou expor você. Você não vai sair da sua zona de conforto e pronto. Veio essa oportunidade e eu fui. E aí eu fiquei lá, foi muito bom o tempo que eu vivi lá, que eu passei lá, foi um tempo muito rico, de muito aprendizado e de muita importância pro meu desenvolvimento como pessoa. E aí lá, eu passei por várias coisas, né? Até cliente que passava no caixa falou assim, nossa, ela trabalha igual formiga de roça. Quem é da roça sabe o que é formiga de roça, né? Formiga de roça é aquelas formiguinhas que trabalham, pequenininha que trabalha. Hoje em dia, né, você vai chamar uma pessoa de deficiente de animal, né? Ela parece uma formiga de roça. Mas ele, na inocência dele, eu entendo hoje. Na época eu não gostei, tá? Confesso que eu falei, nossa, tá me chamando de animal. Fiquei brava, né? E aí depois eu fui entender, não, foi um elogio, assim, meio tosco. Mas foi a forma que ele quis falar, nossa, ela é pequenininha e trabalhadora, né? Uma frase capacitista, mas naquela época, gente, em 95, não tinha, assim, né? As pessoas não tinham esse entendimento. E aí, eu passava por várias coisas, por exemplo, os pais iam com crianças lá, no mercado, falando das histórias de criança, né? E eu com crianças, as crianças me viam trabalhando. E aí, as crianças ficavam enlouquecidas, porque as crianças queriam trabalhar, porque elas me viam pequena e trabalhando. Achando que você era criança. E aí, me viam, falavam assim, não, eu quero trabalhar igual ela. E aí, às vezes, a criança ficava com medo, assim, escondidinha, se escondia atrás do pai. Aí o pai puxava e falava assim, ó, tá vendo? Não precisa ter medo dela. Mas essa frase era ridícula, mas tudo bem. Gente, não façam isso com as suas crianças. Pegava, é bom você dar essas dicas. Aí falava assim, ó, você tá vendo por que ela é pequenininha? Porque ela não comeu. Gente, a minha vontade era de sentar, pai, senta aqui, vamos conversar. Explica pra criança que o mundo é feito de pessoas diferentes. Aí agora a criança vai comer, desenvolve aí um transtorno alimentar, porque não quer, sabe? Então, eu entendo que naquela época, 95, né? Mas hoje acontece, hoje ainda acontece, né? E aí, coisas desse tipo, sabe? E aí o pai falava, ó, não, tá vendo? Ó, se você não comer, você vai ficar igual ela. Aí eu falava assim, gente, igual a mim como? Aí eu ficava pensando nessas coisas, não podia destratar o cliente, porque enfim, eu precisava trabalhar, né? Mas machuca. Então foram muitas coisas. Dentre outras coisas, pessoas que chegavam e falavam assim, nossa, você tem benefício e trabalha. Eu falava, não, meu filho, eu não tenho benefício nenhum, não. Eu tenho que trabalhar. Eu não sou... Às vezes as pessoas achavam que eu tinha benefício, que eu era aposentada e trabalhava. E não é, gente. Eu tenho 23, vou fazer 23 anos de CLT esse ano. Carteira assinada. Carteira assinada com muito orgulho e nunca recebi nenhum benefício. E muito pelas dificuldades na época. Sim, exatamente. E pelo fato do nanismo não ser reconhecido como deficiência. Exatamente. E aí, tinha gente que olhava pra mim e olhava com cara de dó. Falava, nossa, você tão pequenininha trabalhando. Tadinha, isso é uma judiação. Me colocava do chão pra baixo.
As pessoas às vezes usam do capacitismo achando que é um elogio e não é. As pessoas têm esse poder de colocar a gente pra baixo. Ainda bem que a gente tem a autoestima elevada. Mas você sabe, eu li um texto na faculdade que eu tava até me lembrando dele ontem. Eu vou tentar me lembrar do nome do texto. É o espelho... Vou tentar me lembrar até o final, né? Tá. E aí, o que ele quer dizer, esse texto? Ele quer dizer que... é a deficiência como espelho, alguma coisa para a sociedade. Um espelho assustador, uma coisa assim. Não é assustadora a palavra, mas quer dizer isso, né? Para a sociedade. E aí o texto fala, por exemplo, por que acontece esse estranhamento de uma pessoa que não tem deficiência com uma pessoa com deficiência? Inconscientemente, todas as pessoas, ela tem um ideal de corpo perfeito, ela tem um ideal de vida perfeita, e ela tem, sabe aquela síndrome do Narciso? Uhum. Então, ela tem aquele ideal de pessoa perfeita. Então, quando ela é colocada diante de uma pessoa que tem alguma deficiência, inconscientemente, aquilo faz ela entrar em contato com os medos, com as fragilidades dela e com aquele negócio de eu não quero ser assim. É por isso que acontece o estranhamento. E aí, nos casos mais graves, as pessoas até atacam, né? Atacam no sentido de com palavras, faz piada, né? Então, por isso que acontece esse estranhamento. Porque a pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela se considera, né, ela acredita que ela é aquela coisa perfeita, maravilhosa, que não tem defeito nenhum. E às vezes o que a gente fala, o que é bonito pra mim pode não ser bonito pra você. Exatamente. E vice-versa. Esse negócio de querer padronizar beleza, de querer padronizar manequim, porque a gente tem... nanismo encontra muito essa dificuldade. Sim. Você vai numa loja, eu quero comprar eu não sei se você teve a dificuldade na hora de comprar o seu vestido de noiva. Eu tive um pouco de dificuldade. Na verdade, sim, um pouco, porque eu gosto de olhar para as coisas com uma visão mais otimista da vida, né? Uhum. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria, então eu tinha ideia de como que era. O meu vestido, ele não é um vestido de adulto, ele é um vestido eles chamam de mademoiselle, né? Aquelas damas, assim, que vão ser damas de levar aliança, né? Dama de honra. Isso, dama de honra. E aí ele foi customizado. Então, assim, ele não tinha essas mangas, foi colocado, essa cintura que vocês estão vendo aí, ele foi colocado, né? Ele foi customizado pra me atender, pro meu gosto. Mas dá um pouco de dificuldade. Sapato, nossa, sapato é bem complicado, porque assim, a minha numeração é 28. É um pé muito pequenininho. No entanto, gordinho, né? Meu pé grossinho. Então, assim, eu não acho muito sapato que fica legal no meu pé. O que me veste bem é sapatilha. Sapatilha eu gosto e aí me deixa confortável, porque eu também não gosto de salto, porque às vezes eu tenho que andar no meu trabalho e assim, eu tenho medo de virar o pé e tudo mais. Mas geralmente, se eu quiser usar um salto alto, eu tenho que mandar fazer. Eu tô usando uma plataforma hoje aqui, aquelas Anabela, que eu amo Anabela. Meu sonho de consumo quando eu era adolescente era ter uma Anabela. Eu mandei fazer. Então, assim, eu mando fazer quando eu gosto muito e eu quero um modelo que eu falar, não, esse modelo específico eu não encontro, então eu mando fazer. Agora me foge muito a minha memória é ótima, né? Me foge de tanta coisa, mas me foge muito os números, né? A gente sabe que são 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Tem os números específicos, as várias instituições que falam quantos nanismos nós temos no Brasil. Tem, hoje a gente tem, são mais de 400 tipos. Não, isso da patologia. Isso. Mas eu falo de pessoas com nanismo. Olha, quantas pessoas não têm ao certo. A gente não consegue ter esse número ao certo. Mas é aquilo que eu costumo dizer. Se uma empresa resolver fazer sapato para pessoas com nanismo, não vai faltar consumidor.
É aquilo, não vai entrar em falência no dia seguinte, não vai. E pessoas com deficiência, prova disso, são geradoras de renda. São pessoas consumistas, são mulheres vaidosas, homens também que gostam de cuidar da beleza e da aparência. Então as pessoas têm muito disso de não investir no adulto com deficiência. Exatamente. Independente disso. Acho que o deficiente tem que se vestir com qualquer coisa que encontra na loja, que tal, e assim por diante. Uma roupinha infantil, tá bom? Você vai muitas... A Ariete, que é uma das nossas colaboradoras, ela fala, às vezes quando ela vai comprar roupa, é muito aquela coisa, lá no departamento infantil deve ter uma estampa ali. Aí você tem que se contentar com uma estampa infantil da Disney, algo assim de Barbie, etc. A gente fala, não, gente, eu sou uma mulher, eu quero sair, eu vou ser madrinha, eu vou ser noiva, eu vou ser qualquer coisa, e quero vestir coisas que sejam do meu gosto. E é difícil achar, viu? Porque quando a gente acha alguma coisa que você gosta, você tem que praticamente refazer a peça. Uma calça jeans, por exemplo, eu tenho que mandar fazer barra, apertar a cintura, porque assim, eu tenho 1,15 m, tamanho de criança, mas eu não tenho medidas de uma criança de 1,15 m. Então, uma calça que caberia numa criança de 1,15 m, ela não vai entrar no meu quadril, por exemplo, né? Seu quadril é mais largo? Meu quadril é mais largo, né? Eu já tenho não tenho um corpinho assim, fininho, estreitinho, igual de uma criança. E praticamente tem que refazer a peça, né? A gente, falando nisso, a gente tem uma empresa que ela Via Voice for Fashion. E ela tá começando a trabalhar desenhando roupas e fabricando roupas para pessoa com nanismo, né? E aí foi feito todo um estudo, né, que ela fez. Tem até o Instagram dela, mas é Via Voice for Fashion. Já tem uma Na verdade, marca. Existem várias outras marcas. Essa eu acho que é agora mais recente, mas tem a Jo Brasil, que eu já conheço ela também há vários anos. Eu não conhecia. Que a Jo, ela faz. Tem também, assim, sapatos, eu não conheço aqui em São Paulo, mas eu conheço fábricas em Goiânia, que é onde faz, assim. Então, assim, a gente tem um mercado, a gente tem profissionais voltados para isso. Sim. A gente tem Gente, me fugiu o nome, a Drica, que ela não está mais no Brasil, mas ela está agora na Austrália. Então, a gente tem pessoas que estão investindo na marca, e o que falta, na minha modéstia opinião também, é um pouco do consumidor ir atrás dessas marcas. Porque, na verdade, assim, às vezes eu vejo que a pessoa com deficiência, não criticando, mas também por uma questão assim, eu quero sair, eu quero uma agilidade, eu quero alguma coisa assim a mais, a gente não tem isso à disposição em qualquer loja. Então são pontos específicos. E justamente as marcas, as estilistas e tudo mais encontram dificuldade, porque quando elas se colocam no mercado de trabalho, a primeira coisa que a pessoa faz é não agregar ao valor aquela peça. De já subjugar aquela coisa. É caro. Exatamente, acontece muito isso. Eu não vou comprar porque é caro. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que avaliar primeiro Gente, eu acho que a gente tem que colocar 2 pesos, 2 medidas. A gente tem que colocar tudo na balança, né? Cada história tem os 2 lados. Então, eu vejo muita dificuldade. A Jo, por exemplo, que eu conheço muito bem, por sinal, a Drica, que não está aqui no Brasil porque não encontrou... Ela batalhou muito pelo mercado de moda inclusiva e lá fora, e se acompanha ela no Instagram, os relatos dela de moda inclusiva para todos os corpos, para pessoas altas, baixas, gordas, magras, com nanismo, sem nanismo, e a gente vê realmente a dificuldade que a gente tem de empresário. E quando a gente fala de Brasil, uma coisa que a gente não pode esquecer, imposto é tudo muito caro. Nossa! Nossa Nem senhora. me fala, você até desiste. Misericórdia. A gente paga do imposto. Exatamente. Então, a todo momento. Então, também falta isso. Falta as pessoas com deficiência incentivar os pequenos empreendedores. Comprando, fazendo realmente aquela coisa, a roda girar. E falta realmente também o incentivo do governo de realmente fazer com que o microempreendedor tenha essa oportunidade no mercado de trabalho. Porque aqui no Brasil o que a gente mais faz é pagar imposto. Muito. A gente paga demais. Então, assim, a gente entende a dificuldade das pessoas com nanismo, que não são poucas, mas a gente também entende a dificuldade das empresas. E uma das coisas que a gente é crítica, aí eu falo como Kika consumidora, porque eu também tenho baixa estatura e tudo mais, mas é que, assim, as pessoas querem padronizar tudo tem medida.
tudo. Você vai comprar, seja na arquitetura, seja na moda, tudo é feito por medidas. Então, assim, a gente se sente excluída de várias oportunidades, das passarelas de mercado de trabalho por causa disso. A sociedade é muito cruel com o que não é padrão. Sim. E o nanismo, eu acho que enfrenta todas as dificuldades. Enfrentamos. Os desafios de vocês são enormes. Olha, a gente, ao acordar e sair de casa, já é um desafio. Porque a pessoa que depende do transporte público para ir trabalhar, hoje em dia, eu até esses dias eu estava falando lá em casa, né? Eu falei, gente, a pessoa a pessoa com nanismo que trabalha e precisa utilizar o transporte público, eu dou valor. Porque é muito difícil você conseguir subir num ônibus. É difícil. E é tudo assim, são muitas barreiras, assim, é um ônibus, é rodar uma catraca do metrô, é você chegar numa sala, uma simples maçaneta. Se for aquela de bolinha, a minha mão não abre. A gente falou isso no programa com a arquiteta, justamente sobre a maçaneta. A maçaneta é um exemplo clássico. A maçaneta, né, a minha mão não abre, minha mão é pequenininha. Tem que ser aquela de alavanca. Tem que ser a de alavanca. São várias coisas, assim, você vai num shopping e aí você vai usar o banheiro, gente, você não alcança a lavar a mão na pia. Tem até uma pia rebaixada que eles fazem ali para o cadeirante, só que eles colocam uma barra de ferro ali na frente, aquilo dificulta quem tem braço mais curto. Que é o seu caso. Assim, aí a gente tem que estar sempre pensando, até eu te falei na mensagem, falei assim, tem até um desgaste emocional e também psicológico nosso. Por exemplo, eu falo por mim, toda vez que eu tenho que sair de casa, eu preciso ficar pensando, poxa, se eu precisar ir no banheiro, será que eu vou alcançar para lavar a mão? Não, melhor não confiar, que talvez eu não vou alcançar. Então eu vou ter o quê? Álcool gel na minha bolsa. Então, assim, eu sempre ando com álcool gel, lencinho umedecido na bolsa, porque se eu precisar usar o banheiro e não tiver como lavar a mão, eu dou ali o meu jeito com álcool gel para lavar a mão. Então, assim, subir em ônibus, como que faz? Bom, vou ter que ir de ônibus? Vou. O que eu faço? Bom, determinada roupa para subir no ônibus não dá. Então, assim, tem que colocar uma calça bem flexível, um tênis bem confortável para você dar aquela esticada na perna bem alta para você alcançar. Quando você não tem que falar pro motorista, motorista, por favor, você para mais pertinho da guia para ficar mais fácil para eu subir. Os desafios são bastantes, né? Muitos mesmo. Não pode desistir, né? Não, isso é de lei. Lu, obrigada por você ter voltado essa semana para continuar o bate-papo com a gente. Agradeço. Nas redes sociais, por favor, só pra gente relembrar. @luciana.costalu, né? Esse é o meu pessoal. E o meu de psicologia é @pensamentos_psi_. Você vai voltar muitas e muitas vezes porque a gente tem muito o que falar. O assunto não termina por aqui, gente. Mas no decorrer, assim, realmente do programa, a gente vai falando, tá bom? Obrigada. E só, assim, um mimo, presente de 8 anos do programa. Um porta-retrato feito pelo nosso chefe confeiteiro, André Lima. E fofinho, né? Muito fofinho. O nosso logo em papel arroz. Lindo, e é isso aí. Lindo. Muito obrigada. A gente que agradece. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!